Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui estamos nós para mais uma palestra encerrando o ano de 2025. Um ano em que foi bastante trabalhoso e espero que o ano de 2026 seja idêntico, mais trabalhoso ainda. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades do inventário, né? Porque o inventário ele causa conflitos, desavenças, intrigas e até mortes entre as famílias. Vamos falar também do impacto da reforma tributária que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas antes, quero dizer a vocês que eu pertenço a uma equipe de 7.000 advogados que trabalham durante todo o ano em prol de 50.000 famílias, realizando planejamento familiar. Portanto, eu me sinto credenciado para falar para vocês sobre patrimônio da família. O patrimônio da família é algo muito... Você tem que ser bem zelado, bem cuidado e por profissionais experts, especialista em holding patrimonial. Nós, do time Holding Brasil, estamos credenciados a ajudar as famílias que nos procurarem, tanto no Brasil quanto no exterior. Antes de adentrarmos, vou me apresentar. Eu sou Alfredo Francisco dos Santos, sou advogado, tá? Tenho escritório no centro de Maringá e escritório também no centro de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hoje a matriz está em Maringá. Pois bem, vamos iniciar a nossa palestra, mas antes que eu gostaria de pedir um favor a vocês, né? Tudo que temos para dizer aqui hoje é importantíssimo para você e principalmente para os seus filhos. Portanto, peço a gentileza que vocês coloquem o seu celular no modo avião e vire a tela para baixo para que não venha a intervir ou atrapalhar você durante a nossa palestra, né? Porque o tempo ele é precioso e tenho certeza que você não vai esquecer do que temos para te dizer hoje. Por isso, esqueça o seu celular. Pois bem, nós não vamos aqui, tá, adentrarmos no conceito de holding. Por quê? Porque essa palestra é para as pessoas leigas. Essa palestra não é para dar aula a advogados, tá? Essa palestra ela é exclusiva para as pessoas que pretendem constituir a sua holding patrimonial, ou seja, que tem interesse em fazer o seu planejamento patrimonial da família. Muito bem. Outra coisa que é importante a gente já lembrar a você, que lápis, né, uma caneta, papel para anotar, né, porque o cérebro da gente esquece. É muito embora essa palestra ela vai ficar gravada, né? E você vai poder repetidas vezes assisti-la. Pois bem, então vamos ao que viemos. Vamos primeiro falar aqui de pessoas famosas que não tiveram a assistência jurídica de pessoas especializadas em planejamento patrimonial da família.
Essas pessoas famosas que vou dizer aqui agora, todos vocês conhecem. Acredito que 99% dos brasileiros conhecem, né? Vou lembrar aqui o caso de famosos que deixaram testamento. Olha só, muitas das vezes as pessoas, quando ela não tem uma assistência jurídica, ela opta pelo testamento por ser mais prático, hipoteticamente falando, por achar que o testamento dispensa o inventário, quando na verdade não é bem assim, né? Podemos citar aqui o caso do humorista Chico Anísio, que deixou um patrimônio de 40 milhões de reais, tá? E fora os bens imateriais, as obras imateriais dele. Chico Anísio, ele fez um testamento, deixou 100% dos seus bens imóveis para a sua esposa. Olha só, Chico Anísio, quando ele casou-se, ele já estava no seu último casamento, ele já estava com 75 anos. E sabemos nós que a lei civil no Brasil, para as pessoas que têm acima de 70 anos, tem que se casar com um regime de separação total de bens. Pois bem, quando foi aberto o testamento, né, chegou-se à conclusão que esse testamento iria se complicar. Então veja bem, Chico faleceu em 2012, foi aberto o testamento em 2012 e em 2019 a justiça decretou a nulidade do testamento. Por quê? Porque Chico Anísio deixou de fora um de seus filhos, o seu boneco, que todo mundo conhece, que é o Júlia. Então, o seu boneco, ele entrou com uma ação pedindo a nulidade do testamento, apoiado por seus irmãos, que também concordavam com ele, e a justiça decretou a nulidade do testamento. E o que é pior é que o espólio de Chico Anísio amarga uma dívida superior a 15 milhões de reais. Então você imagina, deixou um patrimônio de 40 milhões e hoje amarga uma dívida acima de 15 milhões. Se essa dívida não for paga, daqui a pouco o patrimônio vai ficar sendo devedor. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para que vocês vejam o quanto é importante que você tenha um especialista em planejamento patrimonial para te orientar como você deve fazer com seu patrimônio na hora em que você pensa em distribuir para os seus filhos, esposas, ainda em vida. Então, o testamento, não é um bom negócio. Outro famoso que a gente conhece também, esse nem todo mundo conhece, né? Porque já faz mais tempo também, mas faleceu em 2012, era o ator Marcos Paulo. O ator Marcos Paulo foi casado com a Fontinelli, ele casou com a Fontinelli em 2006. Mas só que ele havia feito um testamento em 2005. E em 2005 ele tinha 2 casamentos anteriores e tinha 3 filhas. Então nesse testamento de 2005 ele deixou os bens, todos os seus bens imóveis para as suas 3 filhas. No entanto, ele se casou-se com a Fontinelli no ano de 2006, Com o falecimento dele, ela entrou com uma ação na justiça, ajuizou uma ação
questionando os seus direitos, né? Porque diziam que eram... Ela falou que eles tinham uma união estável e comprovou na justiça, tá, esta união estável. Resumindo, a Carla Fontenelle, ela teve direito a 12,5% do patrimônio deixado por Marcos Paulo. Patrimônio este, na época, 50 milhões de reais. Porque Marcos Paulo, ele era ator, ele era autor, escritor, editor de novelas na Rede Globo. Temos outro famoso também, Augusto Liberato, conhecido por Gugu Liberato, que fez testamento também, igual aos outros. E o que aconteceu? Aconteceu que, com sua morte, a família teve que abrir o inventário. O patrimônio de Gugu Liberato era acima de 1 bilhão de reais. Então você imagina que para os cofres no município de São Paulo, só de impostos, município e estado só de impostos, foram 56 milhões de reais. Então, o que eu quero dizer com isso? Se esses profissionais, atores famosos que eu acabei de citar, fossem visionários, a família deles, os filhos deles não teriam passado por essa situação. Situação que é muito constrangedora, porque há intrigas, brigas, conflitos, e é muito desgastante. Agora, veja o outro lado. Silvio Santos. Silvio Santos, ele, como a gente bem conhece, o Silvio Santos não tinha patrimônio. Por que o Silvio Santos não tinha patrimônio? Porque quem tem patrimônio é o CPF. Então, no CPF do Silvio Santos não tinha nada. Mas o Silvio Santos tinha uma holding imobiliária, Cisam, aonde estavam todos os bens de Silvio Santos. Então, ninguém ouviu aí falar de conflitos com as filhas do Silvio Santos. Por quê? Porque ele era um visionário. Tá? Ele era um visionário e com isso deixou seu patrimônio tudo organizado. As empresas dele continuam normalmente, como se ele ainda estivesse no comando. Para vocês verem a diferença. Igual o Chico Anísio, por exemplo. Quem era o patrão do Chico Anísio? O patrão do Chico Anísio era o senhor Roberto Marinho, do Grupo Globo. O senhor Roberto Marinho, ele deixou um patrimônio exorbitante para os seus filhos. Alguém ouviu falar em testamento da família do senhor Roberto Marinho? Não. Por quê? Porque o senhor Roberto Marinho também era um visionário. Ele tinha a sua holding, a holding do Grupo Globo. Então vocês percebam que quando você tem um planejamento familiar bem assessorado por especialistas, a sua família continua tocando a vida de uma forma normal. E isto é o que nós estamos passando para você. A holding, ela não passou a existir de ontem para hoje, não. A holding já existe há muitos anos. No Brasil, mais precisamente dos anos 70 para cá. É evidente que com o passar dos tempos, né,
Nós, especialistas, vamos nos aprimorando cada vez mais. Porque cada hold que você faz é uma história. Não existe duas hold igual. Tá? Ah, eu fiz uma hold para a família do João, amanhã eu vou fazer para o do José, os patrimônios, os móveis são os meus, patrimônio é a mesma coisa, vai ser a mesma... Não. Então, cada história tem a sua história. Por isso que quando nós somos contratados, as pessoas querem constituir a sua holding, querem fazer o seu planejamento patrimonial da família, o primeiro passo chama-se sessão de viabilidade. Porque na sessão de viabilidade é que nós vamos conhecer você e sua família. E também vamos ver se no seu caso a holding é para você. Há situações em que somos contratados na sessão de viabilidade, mas a pretensão da família, principalmente do patriarca, não nos permite que a gente faça uma holding para ele. Por quê? Porque muitas das vezes o cidadão ele está querendo constituir holding para enganar a terceiros. E isto é ilegal. Portanto, a sessão de viabilidade é indispensável para quem quer ter a sua holding. O próximo passo, depois da sessão de viabilidade, aí nós vamos fazer a estruturação do croquis. E assim por diante. A holding ela vai ser estruturada de acordo com o que você planeja dentro daquele patrimônio que você tem. Seja bens móveis, imóveis, né? Você pode ter aplicações, créditos, e nós vamos fazer conforme você quer. Com relação ao quanto custa a holding. A holding, ela custa o tempo. Não existe um preço fixo para uma holding. Como eu disse anteriormente, a holding é de acordo com o preço da holding, é de acordo com a complexidade de cada cliente. Então, não existe um preço fixo para a holding. Eu já vi pessoas falarem, olha, a minha holding custou tanto. Ah, mas é como eu disse, cada caso é um caso diferente do outro. Muito bem, então você imagina que você tem aí hoje um patrimônio de R$1.150.000. Só que esse imóvel, você comprou ele há 20 anos, né? E há 20 anos atrás você pagou R$250.000. Então você pensa assim, olha, eu declaro o meu imóvel, minha declaração de imposto de renda, eu declaro ele todo ano lá, 250 mil, desde quando eu comprei 250 mil. Por que eu faço isso? Eu faço isso para poder pagar menos imposto na prefeitura. Amanhã, se qualquer problema que eu tiver na receita, o meu imóvel está lá, 250 mil. As coisas não são bem assim. Por que não são bem assim? Porque no inventário, quando você falece, tá? Aquele seu patrimônio, na abertura do inventário, ele vai ter o quê? O preço de valor do mercado.
não é o valor que você declara no seu imposto de renda. Então, digamos que a Fazenda Estadual, ela é quem vai avaliar o seu imóvel, então a Fazenda Estadual chega para os herdeiros e diz assim, olha, o valor do bem hoje, R$1.150.000. Isto no inventário. Então você vai ter que pagar o ITCMD, que é um imposto, causa morte, doação, tá? A maioria dos estados, 8%. Então, vamos dizer que você paga aí 7% de 1.150.000. Só aí você vai pagar R$80.500. Isso de imposto. ITCMD, imposto causa morte e doação. Só que os herdeiros não têm esse dinheiro. Por quê? Porque na realidade o que vai acontecer? Eles têm que pagar advogado mais 80.000. Tá? Vai ter despesas de cartório, 5.000, tem despesa de certidões. Tá? E ainda vamos ter aí o lucro imobiliário. Então, se os herdeiros não têm dinheiro para a abertura do inventário, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão ficar no prejuízo. E por que no prejuízo? Porque você imagina que só o inventário desse bem, avaliado pela Fazenda Estadual em R$1.150.000, só de impostos, advogados, cartórios, tá? Vai ter uma despesa aí de R$176.000. Tá? Então, sem contar, gente, que vai ter aí também o lucro imobiliário. Tá? O lucro imobiliário, tá? É 15% sobre o valor, né? Sobre o valor da diferença do valor de 250.000 para 1.150.000. Resumindo, o inventário, ele tem uma frase que eu sempre digo, quando meus clientes chegam no escritório e falam, doutor, olha, eu tenho aqui meus pais deixaram aqui pra gente, sempre vai, né, os irmãos, a família toda, meus pais deixaram aqui um patrimônio para nós, avaliado em 3 milhões de reais, e a gente quer dividir 1 milhão para cada um, tirar a despesa do senhor. Gente, eu falo, as coisas não funcionam assim. O primeiro passo é, eu pergunto, vocês têm dinheiro para pagar, para fazer a abertura do inventário? Para abrir o inventário você tem que pagar. Tem as custas do judiciário, você tem que estar preparado para pagar os impostos. E a resposta que a gente mais ouve é, não temos. A gente não tem dinheiro, doutor. A gente vai ter que vender alguma coisa. Então eu falo, então vocês não têm 1 milhão cada um. No inventário, 30% a 40% é do Estado, do advogado, do cartório, e por aí vai. Tá? Do investidor também, porque como você vai ter que vender um bem do espólio, você não vai conseguir, por exemplo, esse imóvel de 1.150.000. O máximo que você vai conseguir nele aí é R$900.000. Porque o cidadão ele vai ter que investir, ele vai te pagar 176.000, 200.000, que é para você custear o inventário, e quando terminar que ele vai poder ter a posse do bem. Isto é o inventário. Sem contar que o inventário ele tem
aquelas dores que deixam, aquelas cicatrizes que não acabam nunca. Eu já vi casos no meu escritório de famílias que antes da morte dos pais, todos os domingos, todo final de semana, Ano Novo, Natal, Ano Novo, Páscoa, nas datas festivas, a família se reunia, todos os filhos, noras e genros, em volta da mesa. Com a ausência dos pais, na divisão dos bens, na hora do inventário, se tornaram o quê? Inimigos. Por quê? Porque na hora dessa divisão, aparece quem? Os terceiros. Os terceiros são quem? Genros e noras. Não que eu tenha nada contra. Por quê? O genro e noras começam a brigar dizendo o seguinte, aquela frase tradicional: eu estou brigando pelos direitos dos nossos filhos. Vocês entenderam? Nós estamos brigando por direitos dos nossos filhos. Não é meu interesse pessoal, não. Para mim, eu não quero nada. Vocês já ouviram isso, né? Eu não quero nada, porque eu não preciso de nada, mas estou lutando pelo direito dos meus filhos. E é assim que a gente presencia. Então você imagina, no caso que eu estou falando aqui para vocês, exemplificando, se esse cidadão tivesse feito um planejamento patrimonial para a sua família. Seus filhos não iriam passar por essa situação. Não iam ter uma perda patrimonial de mais de R$200.000. Nesse caso aqui, teve uma perda de 44% do patrimônio de 1.150.000. Estou dizendo isso porque com uma holding, se ele tivesse feito seu planejamento, os seus filhos não iam passar pelo processo de inventário, não iam ter intrigas, desavenças, brigas, inimizades perpétuas. Por quê? Porque ali tudo estaria estruturado. Com a holding, fica tudo definido. Porque, na realidade, o patrimônio, quando você constitui uma holding, o patrimônio ele vai ficar dentro de uma célula cofre. Ele não vai mais sair dali. E ali, ele passou a pertencer a uma pessoa jurídica. Saiu do CPF, sai do seu CPF e vai para o quê? O CNPJ. E dali da célula cofre, o que vai acontecer? Você vai ter cotas. Estas cotas, você vai dividir conforme cada herdeiro, futuro herdeiro, possa ter direito. Né? Por quê? Porque a chave do cofre fica com você. Fica com você e com sua esposa. Então, o casal é que vai comandar. Os filhos, eles vão ter as ações deles, mas quem manda é seus pais. Os filhos só vão passar a comandar após a ausência dos pais ou num caso de doença. Mas para isso vai ter ali dentro do contrato, da razão social, algo chamado acordo de sócio. Então ali fica tudo definido e existe um gatilho, né, que com o falecimento dos patriarcas vai passar o comando para um filho, que já vai ficar tudo organizado. É por isso que se chama
planejamento patrimonial da família. É tão bom você analisar que você acordava muitas das vezes 4, 5 horas da manhã, seus filhos dormindo. Você chegava altas horas da noite do trabalho e seus filhos dormindo. Muitas vezes só se via no final de semana. Você fazia isso por quê? Ou faz ainda isso por quê? Para o bem da sua família. Isso chama-se amor. Você tem amor à sua família. Esse amor é o que te dá gás, que te dá força, que te dá energia para que você trabalhe no dia a dia, tá? Para construir o seu patrimônio. Não importa o tamanho que seja o seu patrimônio, mas é seu patrimônio. É ali que você sustenta, você educa, você forma a sua família. É dali que você diz para o mundo. Quando você vê seus filhos formados, casados, já com netos e tal, você se sente realizado. Mais realizado ainda quando você deixa para ele patrimônio, tudo em ordem, para que eles não venham a ter prejuízo, nem intrigas no futuro. As famílias, como eu acabei de dizer para vocês agora, nós temos aí o caso da família Alberto Marinho, Antônio Emílio de Moraes, da Votorantim, Abílio Diniz do Pão de Açúcar. Nós temos, você pode ver que essas famílias, Silvio Santos, por exemplo, a vida continua. Por quê? Porque os filhos, no caso do Silvio Santos, as filhas já gerenciavam, já acompanhavam os negócios dos pais, das empresas dos pais. Então é isso, por isso que nós chamamos de patrimônio da família. Planejamento patrimonial da família. Patrimônio da família, como dizia um antigo ministro, ele é imexível, ele tem que ser cuidado com zelo e carinho, porque dali é muito suor que você tem na sua vida. Você e a sua esposa se dedicaram tanto para conseguir o patrimônio que tem. É preciso pensar antes de tomar qualquer decisão, porque você deixando seu patrimônio na pessoa física, mesmo você sendo um empresário bem-sucedido, deixando o seu patrimônio em nome da pessoa física, lá do seu CPF, você corre um risco muito grande, porque você não sabe, amanhã pode ser que haja uma ação, seja ela trabalhista, indenizatória, de um acidente de trânsito, por exemplo, como já vi muitos casos no meu escritório, de você perder os seus bens. Porque eles foram bloqueados, penhorados pela justiça. Quanto, na verdade, se você tivesse um hold patrimonial, você não perderia os seus bens. Porque a hold, ela protege os seus bens, tá? Agora, ela não te protege se você cometer ilicitude na estruturação da hold. Então, minha gente, o inventário, ele é cruel. Eu tenho casos no meu escritório de inventário que já passaram mais de 20 anos. E eu consegui concluir um inventário esta semana. Esse até que foi rápido. O inventário que começou em 2017. 2017. Consegui entregar o formal de partilha com toda a documentação para que a família desse entrada no cartório, no registro do formal de partilha. Tá? Vocês imaginam, 2017. Terminou 2025. Até que foi muito rápido. Mas eu tenho casos, tá? Eu tenho inventário de 2009, de 2010, que ainda não terminaram. Por isso que é muito importante
que você tenha conhecimento do que é planejamento patrimonial, para que você possa cuidar, zelar do seu bem, tá? Para que seus filhos não fiquem no prejuízo. E nem você dando dinheiro para terceiros, como eu falei, advogado, para a justiça, para o Estado, para o cartório, tá? E é importante a gente ter essa visão. Vamos ser visionários. Por isso que eu estou falando para vocês o quanto é importante você centrar a sua atenção nesta palestra. Porque é poucas horas, vamos ficar aqui talvez 40 minutos, 1 hora, depois você vai ter o tempo livre para você fazer o que você bem entender. Uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui, antes da gente passar para um outro tema, é que vocês estão vendo na tela, tá? Vocês estão vendo aí na tela o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é para você tirar todas as suas dúvidas. Você vai escrever as suas dúvidas, tá? Olha, eu tô com, como que eu faço para constituir uma holding? Por exemplo, eu sou divorciado e eu quero me divorciar, eu posso abrir uma holding? Então, essas dúvidas, o que você vai fazer? Você vai me mandar pelo WhatsApp e eu vou responder todas elas para você. Também por WhatsApp. Tá? Vou tirar toda a sua dúvida. Você não vai ficar com dúvida nenhuma. Tá? Ah, mas como que eu faço, no caso, para poder tirar a dúvida disso ou daquilo? Não, meu WhatsApp ele está ali para vocês. Tá? Tem WhatsApp. É para isso, é para atender vocês. Aí eles falam, mas por que a gente não faz no chat? Porque o chat não dá para atender todas as demandas, todas as pessoas que estão em dúvida. E muitas das vezes você está aqui, tá, na palestra, mas neste momento você não lembrou da pergunta que você queria fazer. Então no WhatsApp você vai ficar à vontade, você vai poder escrever, não tem problema nenhum. Não se preocupe se é longa a sua pergunta, não. Tá? Eu tenho o maior prazer de te responder, de responder a todos, independente do tamanho da pergunta, tá? Isso aí não é problema para nós, não. Porque nós estamos aqui, o nosso objetivo aqui é ajudar as famílias que pretendem deixar o seu patrimônio estruturado para que seus filhos no futuro não venham a ter aborrecimentos. Bom, agora eu vou falar para vocês da reforma tributária. Vou ser bem sucinto, porque a reforma tributária, a partir de 2026, ela vai apertar para todos nós brasileiros. Tá? Com certeza, vai ser um ano de 2026, 2027, vai ser ano de adaptações, né? Vamos ter que se adaptar ao novo regime tributário. Mas eu vou dizer aqui para vocês o mais importante. O que vai atingir a holding? Né? Para quem vai constituir sua holding a partir de 1º de janeiro. O ITCMD, ele vai fazer o que vai acontecer com o ITCMD? Ele vai passar de 4 para 8. De 8 até 21%, que é o imposto de causa-morte. Que hoje, em alguns estados, é 4%, 2%, 5%, 7% e tal. Tá? Mas vai chegar até 21%. Por quê? Porque quem define o ITCMD é o Senado. E no Senado, com 50% da maioria, você tendo 21 votos, está aprovado. E já foi aprovado. Porque os senadores são quem ajudam os estados, estão diretamente ligados aos governadores. Então, a partir de janeiro, as coisas mudam. Tá? Outra
informação com relação à reforma tributária vai ser que os imóveis não vai ter mais aquele valor da declaração do imposto de renda, não vai ter essa opção mais. Por quê? Porque vai ter que ser valor de mercado. Imagina? Vai ser valor de mercado. Então, é evidente que nós, contribuintes, vamos sentir muito. Mas é necessário. Você veja bem, tem países que é 60%. O ITCMD. Na França é 60%. No Chile, 25%. Estados Unidos, 40%. No Brasil ainda é 8%. Então você imagina se no nosso país chegar a 40%. Como é que vai ficar? Para acontecer igual acontece na Espanha, em outros países da Europa, as pessoas deixam os imóveis para lá, entregam para o Estado. Mas a boa notícia é que nós, do time Rodo Brasil, especialistas em hold patrimonial da família, nós temos como fazer com que você não venha a sentir tanto esse impacto da reforma tributária. Por quê? Porque nós temos mecanismos jurídicos para que você não venha a pagar, né, esses impostos tão elevados que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro. Mas para isso, você pode continuar me seguindo aqui no canal, faça a sua inscrição, que eu vou estar sempre atualizando a você, né? E o que é mais importante, nós sempre temos o que se chama de, não é pulo do gato, não, que eu quero dizer para vocês, é que nós sempre estamos aonde tem problema, ou potencial problema. Por quê? Porque nós sempre conseguimos a solução aonde tem problemas, ou um potencial para que haja os problemas. Essa é a nossa função. Essa é a função de nós experts do time Rodo Brasil. É fazer com que os nossos clientes sejam bem assessorados e não tenham que passar pelo crivo da fiscalização por erro em suas holdings. Vocês podem fazer uma pesquisa em todo o Brasil. Se alguém que é cliente do time Rodo Brasil teve problemas com a Receita Federal, por uma falha, por uma omissão, por um erro nosso. Bem, eu queria aqui agradecer a vocês por termos compartilhado este grande ensinamento. Me coloco à disposição de vocês, tá? Vocês têm os meus contatos, tá aí na tela, meu WhatsApp, tem o meu Instagram, tá? Dr. Alfredo Santos.hold, tá? Está à disposição de vocês. Queria desejar a todos e a todas um Feliz Natal, que o ano de 2026 seja repleto de muitas alegrias, muito trabalho, e que
embora seja um ano de eleição, Copa do Mundo, não é? Que é um ano que passa rápido, não podemos esquecer do nosso patrimônio. Nós temos que zelar pelo nosso patrimônio, tá? Então não esqueçam, gente, tá? De fazer o seu planejamento patrimonial. Nós estamos hoje no dia 9 de dezembro. Ainda dá tempo. Para quem tem seus bens organizados, ainda dá tempo de fazer hoje esse ano ainda, porque nós não paramos. Nossa equipe não para. Tá? Então, se alguém quiser fazer a sessão de viabilidade, tá? É só entrar em contato, tá tudo aí na tela. Os pagamentos são feitos pela Hotmart, tá? E para quem assistiu o tempo todo a palestra conosco, uma sessão de viabilidade que chega quase perto de R$2.000, como é Natal, você vai pagar apenas R$500 por uma sessão de viabilidade. É 1 hora de sessão de viabilidade, onde você vai perguntar tudo aquilo que você tem direito, de preferência junto com a sua família e seus filhos. Tá? Para isso, basta você fazer a sua inscrição, você faz tudo pela Hotmart. Tá? Feita a sessão de viabilidade, se você não ficou satisfeito, se a hold não é para você, o dinheiro é devolvido. Tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.